Bom dia, eu sou Gustavo Ferreira Santos, sou aluno do oitavo ano A do Colégio Roberto Simões e estou produzindo um trabalho da disciplina de História da professora Cícera e estou fazendo esse trabalho com meus amigos Isaías e Abner, também do oitavo A. Tipos de escravidão no Brasil. No caso dos portugueses, os negros africanos eram trazidos de suas colônias na África para serem utilizados principalmente na agricultura e na mineração. Eles desempenhavam vários serviços domésticos ou urbanos. Nas cidades haviam os chamados escravos de ganho, utilizados em tarefas de ramo comercial ou de serviços. Normalmente, eles vendiam os produtos manufaturados, quitutes e carregavam água ou auxiliavam na administração de pequenos negócios. As condições da escravidão no Brasil eram as piores possíveis, e a vida útil de uma pessoa escravizada adulta não passava nem dos 10 anos. Após sua captura na África, os seres humanos eram escravizados e enfrentavam a perigosa travessia da África para o Brasil, nos porões dos navios negreiros, onde muitos morriam antes de chegar ao seu destino. Após serem vendidos, passavam a trabalhar de sol a sol, recebendo uma alimentação de péssima qualidade, vestindo trapos e habitando as senzalas. Normalmente, tratava-se de locais escuros, úmidos e com muita pouca higiene. Era apenas adaptado para evitar fugas. Errar lá não era permitido e poderia ser punível com castigos muito dolorosos. Eram proibidos de professar sua fé ou de realizar suas festas e rituais, tendo que fazer isso às escondidas, afinal. A maioria das pessoas escravizadas vinham da África e já eram batizadas, e era suspeito que abraçassem a religião católica. Daí surge o sincretismo que verificamos em candomblé praticado aqui no Brasil. As mulheres negras eram exploradas sexualmente e eram usadas de mão de obra para trabalhos domésticos, como cozinheiras, arrumadeiras e etc. Não era incomum que as mulheres escravizadas recorressem ao aborto para impedir que seus filhos não tivessem a mesma sorte que elas tiveram. Quando fugiam, os capitães do mato perseguiam as pessoas escravizadas. A obtenção de liberdade só era possível ali quando conseguiam escapar para quilombos ou quando conseguiam comprar a carta de alforria. Escravidão e formas de resistência. As revoltas nas fazendas não eram raras. No período colonial, muitos grupos de escravos fugiam e formavam as comunidades fortificadas e escondidas na mata, chamadas de quilombos. E um dos significativos no Brasil colonial foi o Quilombo Palmares. Ali poderiam praticar sua cultura e exercer seus rituais religiosos. No entanto, vários escravizados que não conseguiam escapar preferiam se suicidar do que continuar em cativeiro. A abolição da escravatura, quando a sociedade europeia começou a adotar as ideias do liberalismo e do iluminismo, a escravidão passou a ser severamente questionada. Afinal, a privação de liberdade não combinava com a nova etapa do capitalismo industrial. Igualmente, quando a Inglaterra aboliu a escravidão nas suas colônias, substituiu por trabalhadores assalariados. Por esta razão, a produção agrícola ali seria mais cara e as colônias inglesas não poderiam concorrer com os preços abaixos praticados pelos portugueses. Assim, era necessário transformar a mão de obra escravizada em trabalhadores assalariados. Isto iria igualar os preços de produção e no futuro os ex-escravos poderiam se tornar consumidores. Por isso, a Inglaterra, que liderava a nova expansão capitalista industrial, aprovou a Lei Bill Aberdeen. Esta transformou a Marinha Real Britânica numa arma contra o tráfico de escravos em qualquer parte do mundo, pois permitiu que seus navios abordassem navios negreiros
de qualquer nacionalidade. Importar pessoas para serem escravizadas acabou se tornando cada vez mais caro. No Brasil, o tráfico foi oficialmente abolido em 1850, com a famosa lei de Eusébio de Queiroz. Mais adiante, em 1871, a Lei do Ventre Livre garantiu a liberdade aos filhos de escravos. E em 1879 teve o início da campanha abolicionista liderada por intelectuais e políticos. Posteriormente, a Lei dos Sexagenários, em 1885, garante a liberdade aos escravos e os maiores de 60 anos. A Lei Áurea. A abolição de escravos no país foi concedida pela Lei Áurea, aprovada pelo Senado e pela Princesa Isabel, dia 13 de maio de 1888. A Lei Áurea encerrava décadas de discussão em torno de várias questões. Porém, a mais importante era: se os escravos podem ser libertados, o governo pagaria indenização aos proprietários. Por fim, venceu a tese de que os donos de escravos não receberiam nenhuma compensação financeira. Isso retirou apoio aos latifundiários escravistas que davam à monarquia quando surgiu o golpe republicano. Os grandes proprietários da terra sustentam um novo regime. Libertos sem qualquer plano, os ex-cativos se viram entregues à própria sorte e passaram a formar um enorme contingente de pessoas sem qualificação,